Olá, meu nome é José Carlos e eu vou começar a introduzir a nossa aula de importância do HTTPS para a nossa disciplina de Engenharia de Segurança. Bom, você já deve ter reparado que alguns sites começam com HTTP e outros começam com HTTPS. Mas por que esse S ele significa tanto assim para a gente? Bom, na verdade, ele pode ser a diferença entre você navegar de forma segura ou navegar de forma perigosa. E a gente vai falar um pouco desses descuidos que podem levar a vazamento de dados, vazamento de informação e entre outros possíveis brechas de segurança na nossa internet hoje em dia. A gente também vai falar um pouquinho de criptografia. Bom, esse vai ser o índice da nossa aula e a gente vai começar com o que é HTTP. Eu vou dar um exemplo de como que o HTTP funciona, o que é um protocolo e como que a gente utiliza ele hoje em dia e quais são as diferenças entre o HTTP e o HTTPS, que é a versão segura desse protocolo. Aí, da metade para frente da aula, o Shogo vai explicar melhor como que funciona o HTTPS e também vai dar algumas dicas de como identificar sites seguros e como se proteger melhor na internet. Bom, antes da gente começar a falar de HTTP, a gente precisa discutir um pouquinho o que é um protocolo em si. Bom, um protocolo ele não é nada mais que um conjunto de regras estabelecidas entre dois sistemas. Isso se dá para você permitir a comunicação entre dois sistemas diferentes na mesma linguagem. Um exemplo do dia, por exemplo, é as regras de trânsito. Como que todo mundo dirige bonitinho, sem ninguém bater em ninguém, sem ninguém passar em uma via que não pode? Bom, porque tem um conjunto de regras que todo mundo conhece, que embora sejam pessoas de cidades, estados diferentes e não se conheçam, né? Se essas pessoas seguirem essas regras, o trânsito vai funcionar de maneira fluida, né? Ele vai funcionar certo. E um protocolo, ele serve para prover segurança, padronização e permitir a comunicação entre esses sistemas. No contexto de computadores e tecnologia, né, da internet, o protocolo ele serve para transmissão de mensagens. Assim, a gente consegue ter uma comunicação de nível global padronizada. Dessa forma, todas as máquinas do mundo utilizam a mesma linguagem, o mesmo tipo de mensagem, e assim você consegue se comunicar com máquinas do mundo todo de maneira estruturada. Sem um protocolo, cada computador falaria uma linguagem diferente e a comunicação seria impossível, né? Ou muito inviável, né? Muito complexa. Se cada computador quisesse se comunicar de um jeito diferente, seria praticamente impossível estabelecer uma comunicação eficiente entre dois sistemas. Bom, então agora a gente pode falar do HTTP, que é um dos protocolos mais importantes para navegação web atualmente. O HTTP, em inglês, ele significa Hypertext Transfer Protocol, que em português é Protocolo de Transferência de Hipertexto. Ele é um protocolo usado para você navegar a internet e ele é responsável por estruturar os pedidos e resposta das páginas da internet. Ele que vai fazer essa definição e vai ser responsável pela requisição e pela resposta dos dados entre um navegador e um servidor. Bom, mas como que isso funciona, né? A gente vai dar um exemplo agora de um fluxo de chamadas HTTP com um exemplo do dia a dia. Suponhamos que tem esse usuário chamado Bob e que ele queira acessar a conta dele do Facebook. O que ele vai fazer vai ser mandar uma requisição no navegador dele para facebook.com. No caso aqui a gente está usando o HTTP só para exemplificar. Então o nosso usuário ele manda uma requisição GET no domínio facebook.com, nesse endereço aqui, usando o protocolo HTTP para o servidor do Facebook. Aí o servidor do Facebook vai retornar para o navegador do Bob a página de login, em que ele vai retornar para o servidor o e-mail e a senha dele para que ele possa
logar no perfil dele e o servidor consiga responder com o perfil do Bob. Só que é, a gente tem um problema nesse protocolo. Se a gente analisar um pouquinho, a gente consegue perceber que se tiver um interceptador no meio dessa comunicação, ele vai conseguir ler toda a informação que o Bob mandar para o Facebook e toda a informação que o Facebook responder para o Bob, inclusive o e-mail e a senha, que são dados confidenciais. Então, qualquer pessoa mal intencionada poderia vazar os dados de algum usuário, utilizando as credenciais que você tem que mandar para o Facebook encontrar o seu perfil. Isso é muito perigoso. Isso é um dos maiores problemas de segurança que acontece, que é o vazamento de dados, né? Então, resumindo, né, até o momento, o HTTP é um protocolo que permite os navegadores conversar com os servidores dos sites que a gente utiliza no nosso dia a dia, como o Facebook, que foi dado como exemplo. E ele é usado para a gente fazer requisição das páginas e também mandar nossos dados, né, de login, senha, mandar imagens, formulários, arquivos e obter as respostas desse servidor. Por padrão, ele não tem proteção. Então, isso acaba sendo o maior problema do HTTP, porque as mensagens são passadas em texto plano, né? Então, qualquer pessoa que tiver acesso à sua rede vai poder ver as suas mensagens e, pior ainda, alterar suas mensagens se passando por você, porque ela vai ter acesso a todos os seus dados. E o servidor não vai saber a diferença entre os dados que foi enviado por você ou os dados que foi interceptado por outra pessoa e alterado para se passar por você. Então, dando um outro exemplo, é como se a gente fosse mandar uma carta sem um envelope. Qualquer pessoa que for mandar essa carta, qualquer pessoa que pegar ela na mão vai poder ler e alterar o conteúdo da mensagem da maneira com que ela quiser. A partir daí surgiu o HTTPS, que é a solução para o maior problema que o HTTP apresentava. Bom, mas o que um S muda em toda essa história? Bom, o HTTPS ele tem o S de secure, né, de segurança. Enquanto o HTTP ele manda os dados em texto plano, que nem a gente mostrou naquele exemplo, né, o perfil bob@gmail.com, senha bob123. Esses são os tipos de dados que são mandados pelo HTTP. Então, qualquer pessoa que interceptar essas mensagens vai conseguir ler o e-mail e a senha do Bob e até alterar os dados que ele está mandando para poder se passar por ele. Já no HTTPS, as mensagens elas são criptografadas. Então, ao invés da requisição conter o texto de bob@gmail.com para o e-mail do usuário, a mensagem ela vai se tornar uma string randômica que vai ser criptografada, que somente o navegador e o servidor daquele site conseguem decifrar. Dessa forma, você consegue mandar as suas credenciais de forma segura, sem que os seus dados corram o risco de serem vazados. Porque mesmo se alguém interceptar esses dados, eles vão pegar uma string criptografada e não vão conseguir fazer nada com esse texto, porque eles não vão ter a chave. E a gente vai explicar melhor agora como que funciona com exemplos, né, o HTTPS e a criptografia dele nos próximos slides. Olá pessoal, meu nome é Shogo e agora eu vou conversar com vocês sobre um assunto que parece técnico, mas é muito mais simples do que parece, e principalmente muito importante para a sua segurança online. Antes de mais nada, como eu sei de forma rápida se um site é seguro? É simples, existem duas coisas fáceis de ver no navegador. Primeiro, olhe para o começo do endereço. Ele deve começar com um HTTPS. Repare no S no final. Esse S significa que o site está usando um método seguro de comunicação. Segundo, procure o ícone de cadeado, ou qualquer ícone que esteja junto com a URL, na barra do navegador. Quando o cadeado aparece, é um sinal de que o navegador verificou o site e que existe alguma proteção ativa entre o seu computador e o site. Aqui vão algumas observações importantes. Se você clicar no ícone, o navegador mostra mais informações.
às vezes até o nome de quem emitiu o certificado. Dá para usar isso para confirmar que o site é realmente o que diz ser. Se o navegador mostrar um aviso vermelho, uma mensagem do tipo "conexão não segura", não prossiga com dados sensíveis. Feche a aba ou digite o endereço você mesmo em vez de seguir um link. E atenção aos golpes de aparência. Mesmo com o HTTPS com um S no final, um site pode tentar se passar por outro se o domínio estiver errado. Então, sempre verifique se o nome do site está correto. Então, regra básica: procure o HTTPS e o cadeado. Só então digite senhas ou dados do cartão. Nas partes anteriores da aula, a gente viu o que significa o HTTP e por que ele é inseguro. E também vimos o conceito inicial do HTTPS. Agora chegou a hora de entender como o HTTPS realmente protege você. O que acontece por trás das cortinas quando você acessa um site como o Facebook, por exemplo. E prometo, você vai entender sem precisar saber nada de programação. A gente vai usar uma historinha bem simples. Agora, de forma direta e resumida, veja como o HTTPS funciona. 3 pontos para fixar. O primeiro é que seus dados são transformados em código indecifráveis durante o caminho. Pense em uma mensagem como uma carta. Em vez de viajar aberta, ela é colocada dentro de um cofre onde o texto é embaralhado. Quem interceptar verá apenas símbolos sem sentido e não a mensagem original. Segundo, somente o site e o seu navegador conseguem desembaralhar a mensagem. Só quem tem a chave certa consegue abrir o cofre. No nosso caso, a chave é acordada entre o seu navegador e o site no momento da conexão. É um segredo compartilhado apenas entre os dois. Por último, mesmo que alguém capture os dados, verá só código sem sentido. Se um terceiro copiar o que está passando pelo meio da rede, ele não terá como transformar aquilo de volta na mensagem original, porque não possui a chave. O que ele verá é apenas um monte de caracteres embaralhados. Esses 3 pontos resumem o motivo pelo qual o HTTPS protege sua navegação. A mensagem não é viagem legível, apenas você e o site conseguem converter de volta, e quem estiver no meio não aprende nada útil. Vamos ver isso em ação, de maneira superficial. Então, vamos voltar ao exemplo anterior. O Bob aqui abre o navegador dele e digita facebook.com. Então, o navegador envia um pedido para o Facebook, que seria "me mostre a página". Então, o Facebook responde com o conteúdo da página, seja fotos, posts, campo de login, e o navegador mostra tudo para o Bob. Então, Bob vê o campo de login, digita seu e-mail e senha e aperta Enter. O navegador envia essas informações ao Facebook e, em seguida, carrega o feed com as atualizações dos amigos. Antes, quando a conexão era insegura, ou seja, usava apenas o HTTP sem o S, o interceptador conseguia entender tudo o que ele digitava. Agora vamos analisar o que acontece quando o site é seguro. Do lado do Bob, tudo aparece tudo muito rápido e simples. Digitar, enviar e ver o resultado. Mas por baixo dos panos, funciona mais ou menos assim. Quando você acessa um site seguro, o seu navegador e o site combinam uma conversa privada, como se os dois apertassem a mão e combinassem uma língua secreta. Depois disso, tudo que você digita, senha, número de cartão ou dados pessoais, é embaralhado com essa língua secreta. Então, mesmo que alguém consiga capturar a mensagem embaralhada, ela não saberá o que significa. Vai ser só um monte de símbolos sem sentido. Então, recapitulando, o HTTPS cria uma conversa privada entre você e o site, e essa conversa torna os seus dados ilegíveis para quem não pertence a ela. Isso protege senhas, número de cartão
e tudo que foi importante. Na prática, durante esse processo, o navegador vai mostrar o cadeado quando tudo estiver certo. Mais à frente, eu vou explicar passo a passo o que acontece por trás desse cadeado, como é combinada a chave secreta e como as mensagens são embaralhadas. Mas, por enquanto, fique com essa visão geral do que acontece quando o Bob acessa o Facebook. Vamos trazer isso para situações que a gente vive todo dia, para saber realmente por que isso importa. Quando você, por exemplo, acessa o Internet Banking para ver seu saldo ou transferir dinheiro, ou compra algo online e digita o número do cartão, ou até quando recupera a senha do e-mail ou de redes sociais. Nesses momentos, você está enviando informações sensíveis. Então, se o site não usa o HTTPS, essas informações podem ser lidas por criminosos que estão escutando o tráfego na internet. Como resultado, acontecem contas bloqueadas, cartões clonados e muita dor de cabeça. Por isso, olhar para o cadeado e para o HTTPS antes de digitar qualquer dado, uma verificação simples que pode evitar prejuízo e muito estresse. Pequena checagem, grande proteção. Agora que vimos como identificar um site seguro e entender o fluxo básico, vamos entrar nos detalhes técnicos, com calma, para ver exatamente o que o cadeado faz pela sua segurança. Agora eu vou levar vocês por um pequeno passeio passo a passo, bem visual, para ver exatamente o que acontece quando o site usa o HTTPS. Vou usar uma história curta com personagens e alguns objetos para ficar bem claro. Se você preferir, você pode imaginar tudo isso como se fosse um filme curto acontecendo entre você e o site do banco. Imagine que você é a Maria e quer mandar uma carta muito importante para o Banco do Brasil. Dentro tem uma senha para pagar uma conta, e você não quer que ninguém leia essa carta no caminho. Então, o que acontece? Antes de entrar na história, vou destacar os 5 passos importantes que seguiremos. A apresentação do certificado, então a verificação dele, a troca de chave entre o navegador e o site, a comunicação com mensagens embaralhadas e o final da sessão. Primeiro, quando você pede a página do banco, o site responde mostrando um crachá que prova que ele realmente é o banco. Esse crachá é o que chamamos de certificado digital. É como se o banco tivesse um documento emitido por uma autoridade confiável que diz é realmente o Banco do Brasil. O seu navegador confere esse crachá para ter certeza de que não é um impostor. Então, se o crachá não for legítimo, o navegador vai te avisar e aí você não deve continuar. Depois que o site apresenta o crachá, o seu navegador faz uma checagem rápida. Esse crachá é verdadeiro? Será que foi emitido por uma autoridade confiável? Aqui, se a verificação passar, o navegador aceita que está conversando com um banco verdadeiro. Se não passar, aparece o aviso e você para por aí. Agora, vem a parte mágica. O navegador e o banco combinam uma língua secreta, ou melhor, uma chave secreta que vão usar só naquela conversa. Pense numa chave temporária que abre um cofre apenas por alguns minutos. Como eles combinam essa chave sem que ninguém descubra? Eles usam uma técnica que permite combinar a chave mesmo se alguém estiver interceptando a mensagem. Um detalhe importante: só o navegador e o banco ficam com essa chave. Para deixar isso bem concreto, vou fazer uma demonstração rápida. Tenho aqui um papel com uma frase simples. Minha senha é 1234. Obviamente, a gente não quer que essa senha fique pública. Então, agora imagine que eu vou embaralhar essa frase com uma língua secreta. Vou trocar cada letra para outra qualquer. O resultado fica assim. Se João, o invasor, pegar esse papel no caminho, ele só verá essa sequência estranha.
não vai saber que ali estava escrito minha senha é 1234. Só quem tem a chave secreta consegue voltar ao texto original. Isso é a criptografia. Com a chave combinada, tudo que você envia, seja senhas, números ou formulários, vai embaralhado. O banco responde também embaralhado. É como enviar cartas dentro de cofres. A pessoa mal intencionada pode pegar o cofre, mas não consegue abrir. E atenção, mesmo que alguém copie a mensagem embaralhada, não adianta. Sem a chave ela é inútil. Finalmente, quando você termina a sessão, por exemplo, fecha a aba ou faz logout, a chave secreta é descartada. É como se a língua secreta deixasse de existir. Se você voltar mais tarde, vai ver combinada uma nova chave. Isso evita que alguém reutilize chaves antigas para espiar conversas passadas. Agora, uma pergunta que frequentemente aparece: como o navegador sabe que pode confiar no crachá do site? Resumindo, existem organizações chamadas autoridades certificadoras. Pense nelas como cartórios ou repartições que emitem documentos. O navegador tem uma lista dessas autoridades confiáveis e confia nos certificados emitidos por elas. Por isso, é que sites legítimos pagam por esses certificados para provar sua identidade. Aqui eu quero repetir em poucas frases para fixar. Primeiro, o site mostra um crachá ou um certificado. O navegador, então, verifica esse crachá. Depois, o navegador e o site combinam uma chave secreta, então as mensagens vão embaralhadas com essa chave. E finalmente, quando a sessão termina, a chave é descartada. Se qualquer etapa falhar, por exemplo, se o crachá for falso, o navegador dará um aviso e você não deve prosseguir. Então, quando você vê o cadeado na barra, lembre-se, não é só um desenho bonito. Ele significa que o site mostrou o crachá, a verificação aconteceu e uma chave secreta está protegendo suas mensagens. Esses passos, embora pareçam muitos, acontecem em frações de segundo e por isso a sua experiência continua rápida e segura. Aqui vão algumas dicas práticas de segurança que você pode adotar agora. Antes de digitar senha o cartão, confirme o cadeado e o HTTPS. Também prefira acessar o banco pelo aplicativo oficial ou digitando o endereço no navegador. Não clique em links recebidos por mensagem se você não tiver certeza da origem. Mantenha o navegador atualizado, já que atualizações corrigem falhas de segurança. Por fim, se desconfiar de um site, busque avaliações ou ligue para o serviço pelo telefone oficial antes de passar dados. Cada uma dessas ações reduz muito a chance de ter problemas. Então, da próxima vez que você abrir o navegador e ver aquele cadeadinho ao lado do endereço, lembre-se, ele não está ali por acaso. Aquele cadeado significa que o site se identificou, que a identidade dele foi verificada e que, neste exato momento, existe uma conversa secreta e segura acontecendo entre seu computador e o site. É por isso que a gente sempre deve procurar o HTTPS antes de digitar senhas, cartões ou qualquer dado pessoal. Slide, eu vou mostrar as referências e acho que é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, um dos exemplos práticos que a gente pode mostrar é usando o navegador na prática, né? Eu peguei esse site aqui na internet, por exemplo, que ele é um exemplo de site inseguro. O link dele é http://httpforever.com. Vocês podem ver que esse começo de todos os links vai ser sempre http:// ou https://, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas isso aqui é importante porque é isso aqui que decide qual protocolo vai ser utilizado na comunicação entre o seu navegador e o servidor desse site. Nesse exemplo aqui que eu estou usando o HTTP, quando eu dou Enter, ele já acusa aqui o navegador, ó, não seguro.
a sua conexão com esse site não é segura. Você não deve inserir nenhum tipo de informação sensível, né, ou sigilosa, como por exemplo senhas, cartão de crédito, porque isso pode ser roubado por atacantes. E por que isso acontece? Porque a gente já explicou, né, que o HTTP ele não é encriptado. Então qualquer pessoa que interceptar a minha conexão com o servidor desse site aqui e o meu navegador vai conseguir ver todos os dados que eu estou mandando para aquele servidor. Por eu só ter colocado esse link aqui no meu navegador, ele não vai acontecer nada, porque eu não mandei nenhum tipo de dado. Mas se eu prosseguir com a conexão e ele pedir algum e-mail, alguma senha, alguma informação que é uma informação sensível, né, uma informação sigilosa, qualquer pessoa que estiver lendo a entrada e saída de dados da minha rede ia conseguir ver todos esses dados em texto plano, né? Agora, por exemplo, usando um exemplo de site mais seguro, o Facebook, por exemplo. Vocês podem ver que o começo dele já é com HTTPS dois pontos barra barra. E esse S aqui, ele já mostra que a conexão ela é encriptada. Então, você pode colocar e-mail, senha, passar informações sensíveis de login, de pagamento, cartão de crédito, finanças e tal, que mesmo se esses dados eles forem interceptados ou lidos por alguém que está dentro da sua rede, eles vão estar encriptados. Então a pessoa não vai conseguir ter acesso ao conteúdo dos dados em si, porque as únicas partes que podem decifrar essas mensagens são o navegador que você está mandando esse dado e o servidor do site que você está acessando, que no caso é o Facebook. E o Facebook, por ele ser um site conhecido, um site famoso, né, ele consegue um certificado de validação digital, que a gente vai falar mais para frente, depois da aula, que é o que garante o HTTPS, e é o que garante que a sua conexão é segura e encriptada, e os seus dados eles não estão sendo mandados como texto plano por aí. Bom, eu vou mostrar só a fim de curiosidade mesmo como que o fluxo de requisição funciona, né, para um site, para poder explicar melhor como que o protocolo HTTP funciona, né. Dá um exemplo só. Por exemplo, se a gente digitar https www.facebook.com, esse aqui é o endereço desse site, né. Quando a gente der Enter, apareceu essa página aqui. Mas como que essa página magicamente apareceu no nosso computador quando a gente digitou facebook.com? Bom, eu tenho um inspecionar do navegador aberto aqui do lado, mais para explicar mais ou menos o que está acontecendo, mas a gente não vai entrar em nenhum detalhe técnico, nada muito fundo. A gente só está dando um exemplo. Bom, a primeira coisa que eu posso falar é que a primeira requisição é que nem a que eu falei, que é a que eu mostrei nos slides. Ela é um GET para esse endereço do Facebook. E o que ela retorna é o HTML da página. Ele retorna o HTML, o CSS, que são as coisas que dão cor, as coisas que trazem as imagens também, ou a estrutura do site, a padronização. E ele traz tudo isso para o nosso navegador e o nosso navegador vai lá e renderiza essa página do jeito bonitinho que a gente está vendo aqui. Se a gente observar, na verdade aconteceram muitas requisições ao longo desse tempo aqui, né, quando eu digitei Facebook. Não aconteceu só aquele get inicial que eu falei. Isso acontece porque, na verdade, no mundo real acontece muito mais coisa por trás de verificação de segurança, ele baixa vários recursos também no navegador, não só o site que você está pedindo. Então, para quem gosta de mexer, pode abrir o inspecionar do navegador e fazer as requisições, digitar alguma conta. Se eu digitar aqui, por exemplo, alguma conta, mesmo inexistente, mandar uma senha aqui, ó, por exemplo, 123, 123, 123. A hora que eu tentar dar login, ele vai tentar fazer outra requisição no endpoint no endereço de login e vamos esperar aqui.
deu erro, tá vendo? Porque essa conta não existe. E olha o tanto de requisição que chegou no nosso navegador, que foi feita e que foi respondida. Tudo isso para poder retornar essa interface bonitinha e fazer essa verificação dos dados, se está correto ou não, de forma segura, né? Porque que nem a gente está vendo aqui em cima, está em HTTPS. Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui está encriptado. Então, mesmo se alguém pegasse o meio do caminho dessa mensagem até o servidor do Facebook, eles não iam conseguir saber que eu digitei o JC, arroba mail.com e nem a senha 123 porque esses dados eles estariam encriptados. E é mais ou menos assim que o protocolo HTTP funciona, né? O HTTP e o HTTPS. É para isso que serve as requisições no navegador. O seu navegador ele não sabe magicamente que ele tem que renderizar e tem que montar a logo do Facebook, o quadrado, o e-mail, tudo certinho assim, do nada. O que acontece é que quando a gente manda esse link para o navegador, ele pede as informações da página para o servidor e o servidor retorna para ele em HTML, que é o código que o navegador consegue interpretar e monta bonitinho desse jeito para nós, usuários, podemos usar com segurança e sem medo. E para finalizar, né, para concluir esse ponto, quando a gente tentou fazer o login com essa conta que não existe, a gente pode verificar que os dados estão sendo encriptados, porque aqui a gente consegue ver tudo que está sendo mandado para o servidor do Facebook, dos nossos dados e da nossa página, né? E a gente pode ver que ó, ele está mandando o nosso e-mail, mas a senha a gente não consegue encontrar aqui na requisição, no corpo da requisição, porque ela está encriptada. E essa é a segurança que o nosso HTTPS consegue fornecer para a gente, porque senão qualquer pessoa que conseguiria ler o, o nosso navegador ou a nossa internet teria acesso a essas informações em texto plano e poderia até se passar pela gente.